Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius e no vídeo estarei explicando as 26 questões da avaliação diagnóstica de entrada 2021 do nono ano e o caderno é o M0906, então acompanhe o vídeo de hoje. Começaremos aqui na questão 1, observe os números aqui no quadro, menos 89, menos 70, menos 35 e menos 97. Qual é a ordem crescente desses números? Ordem crescente seria do menor para o maior. Então o menor número que nós temos aqui é o menos 97, depois você vê quem vem depois dele até chegar no maior número. Né? O maior número aqui é o menos 35, porque nós estamos trabalhando com números negativos. Daí você vê a sequência correta. Na questão 2, em determinado dia, uma fábrica de refrigerante produziu 158 metros cúbicos de refrigerante. Isso aqui é o volume, né? Toda essa produção será colocada em garrafas que irão armazenar a cada 2 litros de refrigerante. Quantas garrafas, no mínimo, essa fábrica precisará para colocar toda a produção de refrigerante nesse dia? Lembrando que 1 metros cúbicos corresponde a 1000 litros. Como foram 158 metros cúbicos, multiplico isso por 1000, isso vai dar um total de 158 mil litros e divide aqui por 2 que você vai encontrar a opção desejada. Aqui na questão 3, Cláudio viajou para Moscou durante suas férias e a temperatura na cidade era de menos 13 graus. No dia em que ele retornou, a temperatura apresentou uma queda de 5 graus em relação à temperatura anterior. Qual foi a temperatura no dia em que Cláudio retornou dessa viagem? Então aqui eu devo 13, seria 13 graus negativos, e vou somar com menos 5, porque a temperatura também caiu 5 graus. Então, na verdade, eu devo 13 e devo 5. Eu junto aqui a minha dívida e vou encontrar a opção correta. Aqui na questão 4, uma fábrica de brinquedos vai confeccionar um quebra-cabeça de madeira com formato de um octógono regular, que vai ser dividido em 8 triângulos iguais. Qual valor deve ser utilizado na configuração da máquina responsável por esses cortes? Nós vamos somar todos esses ângulos. Como é um octógono, sabemos que a volta completa aqui é 360 graus. Eu vou dividir por 8 lados, isso vai me dar 45. Então, imagine que aqui seja 45. Como o triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180, se eu pegar 180 e tirar 45, vai me sobrar 135, né? Se você fizer 180 graus menos 45, isso vai dar um total de 135 graus. Então significa que esses dois triângulos somados dá 135 graus. Como são 8 desses dois, né, podemos chamar aqui do par, são 8 pares, é só você pegar 135, multiplicar por 8, que você encontra o valor utilizado na configuração da máquina, ou seja, a soma dos ângulos de cinza. Essa vai ser a sua resposta. Questão 5. Certo dia, o professor Marcos, ele entrou em uma sala de aula e escreveu no quadro a afirmação abaixo. Jéssica comprou uma caixa de 600 gramas de cereal e observou que 2/6 da composição é de carboidratos. Em seguida, o professor pediu aos alunos que determinasse qual era a quantidade total de carboidratos nessa caixa de cereal. Observe aqui as soluções dos 4 alunos. Camila pegou o total, dividiu por 6 e multiplicou por 2. Diego fez dessa forma. Você tem que ver qual desses alunos acertaram a resolução desse problema. Então, o que teria que fazer, basicamente, é pegar 600 gramas e você vai multiplicar por 2/6. Você pode multiplicar por 2 e dividir por 6, ou dividir por 6 e multiplicar por 2, daí você vai encontrar os alunos que fizeram corretamente. Questão 6, tem a operação no quadro, basta você resolvê-la, né? Então aqui você vai pegar 14,7 e multiplicar por 7. 7 vezes 7, 49, vai 4, coloca a vírgula no lugar correto e assinale a opção correta. Questão 7, em torneio de voleibol de uma cidade, cada equipe obtém uma vitória, conquista 3 pontos. No torneio, se a equipe perde ou empata, não conquista pontos, 0 de pontos. O gráfico abaixo apresenta os pontos pelas 4 equipes aqui mais bem posicionadas. Temos as 4 equipes. De acordo com a informação, qual foi a quantidade de vitórias obtida pela equipe que conquistou a maior quantidade de pontos nesse torneio? Então, se a gente pensar, a equipe com o maior número de pontos é a equipe Oceano, com 45 pontos, como vocês observam aqui. Como cada vitória corresponde a 3 pontos, é só pegar 45 e fazer uma divisão por 3. A pergunta é o número de vitórias. O resultado que der aqui vai ser a quantidade de vitórias na equipe. 8. Observe os números no quadro abaixo, são esses, né?
qual desses números é o menor? Lembrando que para ser menor tem que ser negativo, né? Então já pode eliminar aqui. Dentre os dois, o menor número é aquele que está mais distante do zero, né? Quanto maior ele é negativo, menor é esse número. Então, sabendo disso, é só você assinalar a opção correta. Na questão de número 9, tenho aqui o desenho abaixo, parte de um ladrilhamento composto por triângulos equiláteros. Lembrando que triângulos equiláteros, todos os lados são iguais e os ângulos, cada ângulo corresponde a 60 graus. E lembrando que a soma de um triângulo tem que dar um total de 180 graus. Se aqui é 60, aqui também vai ser 60 porque ele é equilátero. Se você analisar esse total aqui, é um ângulo raso. Então, se você pegar 180 e tirar esse pedaço do 60, você vai encontrar essa parte aqui que estava em cinza. No desenho, o ângulo destacado em cinza mede. É só fazer a subtração e assinalar a opção correta. Questão 10. Observe o problema no quadro abaixo. Jorge comprou uma caixa de bombons com 24 unidades e deu um quarto para sua irmã assim que abriu a caixa. Quantos bombons sobraram nessa caixa após Jorge dar esses bombons para sua irmã? Aqui temos 4 resoluções, né? 1, 2, 3 e 4. Qual dessas descrições levam à solução do problema apresentado? Queremos saber a sobra, né? Então nós podemos pegar aqui o 24, multiplicar por 1 quarto, nada mais é que dividir 24 por 4, daí você pega o total e subtrai o que deu aqui. Essa seria a sobra. Ou então você também pode trabalhar com o complemento, né? Se é um quarto para chegar no 4 quartos, eu precisaria de 3 quartos. Você pode usar o 3 quartos também como referência. Analisa aqui as resoluções e veja aquela que fez corretamente. Daí você vai encontrar as suas opções. Questão 11. Ricardo vai comprar em uma loja virtual e, como não sabe o número do calçado, o sobrinho ele utilizou essa expressão 5P mais 28 dividido por 4. O P ele é a medida do pé em centímetros. O comprimento do pé do sobrinho de Ricardo é 20 centímetros. De acordo com a expressão, qual é o número de calçado do sobrinho de Ricardo? Então, no lugar do P, nós vamos colocar o tamanho do pé do sobrinho, que é 20. Então, vai fazer 5 vezes 20 mais 28 dividido por 4. Multiplica primeiro, 5 vezes 20, isso vai dar 100. Soma com 28 e depois divide por 4 e você vai encontrar a opção. Na questão 12, Milena fez um desenho, como vocês veem aqui, e Milena replicou esse desenho transladando 2 quadradinhos à direita e refletindo a relação à reta R. Então ela andou 2 aqui para a direita. Qual a composição desse desenho da Milena após ter feito essa replicação? Então você tem que andar 2 quadradinhos ali para a direita e depois refletir. Daí você tem ali as opções, né, o que aconteceu em relação à reta, analisa ali as opções que você vai encontrar a correta. Questão 14. Em uma aula de geometria, a professora Paula fez uma sequência de etapas para demonstrar aos alunos as propriedades das diagonais de um retângulo. Temos aqui as 4 etapas feitas pela professora. Com essas etapas, essa professora demonstrou que em um retângulo as diagonais são congruentes, diferentes entre si, paralelas ou perpendiculares entre si. Então analise ali as etapas que aconteceu e verifique. Congruentes elas são iguais, paralelas são retas que não se cruzam e perpendiculares é que formam 90 graus entre si. Então dá uma olhada ali com calma que você vai certamente encontrar a sua opção. Aqui na questão 15, temos a equação linear 2x mais y igual a 4. Essa equação ela está graficamente representada em. Daqui nós podemos fazer algumas coisas, né? Por exemplo, eu posso zerar o x. Então, se o x for 0, eu sei que o meu y vai dar 4. Então, esse aqui é um par ordenado que eu tenho. Eu posso zerar o y também. Então, se o meu y for 0, vai me sobrar 2x igual a 4, metade de 4, x é 2. Tem esses pares aqui, eu posso tentar encontrar algo parecido, né? 0 e 4, então seria 0 no x e 4 no y. Então, por exemplo, aqui está bonitinho, 0 e 2, teria que ser aqui 0 e 2 no x, né? Não é aqui. Daí você pode analisar as opções que você tem ou descartar aquela que não é correta e vai te sobrar a opção desejada. Questão 16, observe a operação aqui no quadro abaixo. Qual o resultado dessa operação? Então aqui nós temos um número menor que tira o maior. É só você pegar o maior, subtrair o outro numeral, e como esse número ele é negativo, a sua resposta vai ficar negativa. Faz a conta aqui que você vai encontrar a resposta.
Questão 17. Um livro vai ser sorteado em uma turma com 21 estudantes. Para isso, o número será escolhido aleatoriamente entre os números 1 a 21. A fração que representa a possibilidade de um estudante identificado por um número ímpar ser sorteado em relação ao total de possibilidades de sorteio é... Então, nós temos um total de 21 números. Dos 21, nós temos quantos ímpares? Você pode até separar aqui, né? Você poderia separar 1, 3, 5, 7, 9... Se você contar aqui, nós temos um total de 11 números ímpares, de 1 a 21. Daí você pega esses 11 e divide pelo total, que você tem a fração correta. Aqui, pessoal, na questão de número 18, Felipe tem uma coleção de figurinhas. 1/3 da quantidade dessas figurinhas são repetidas e 60 não são repetidas. Quantas figurinhas Felipe tem ao todo em sua coleção? Podemos montar da seguinte forma, né? 1/3 de x mais 60, isso vai dar um total do x. X é o total, 1/3 do total mais 60 dá x. O que podemos fazer aqui, eu vou jogar esse x sobre 3 para lá, então ficaria 60 é igual x menos x sobre 3. Como o denominador aqui é 3, você pode colocar como 3/3, né? Que é o inteiro. 3 menos 1, 2. Então vai ficar 60 é igual a 2/3 de x. Jogo 3 aqui multiplicando 60. Isso vai dar 2x igual a 180. Passo 2 dividindo, daí você vai encontrar o total de figurinhas. Agora na 19, Alex, ele é proprietário de uma escolinha de esportes que tem um campo de futebol retangular de 30 metros de largura e 55 de comprimento. Ele irá comprar grama sintética vendida a R$ 35,00 o metro quadrado. Qual é a quantia mínima que Alex irá gastar com grama sintética para revestir esse campo? Então, imagina ali um retângulo, né? 30 metros por 55, para descobrir a área do retângulo, é só eu pegar largura vezes comprimento, faz essa conta aqui, né? Vai descobrir a área em metros quadrados do retângulo, 30 vezes 55, isso aqui vai dar 1.650 metros quadrados. Como cada metro quadrado de grama sintética é vendida por R$ 35,00, então pega aqui 1.650 e multiplica por 35. Faz esse cálculo aqui, daí você vai encontrar o preço que o Alex vai ter que pagar por essa grama. Agora na questão 20, um time de futebol marcou 60 gols durante um campeonato e 2/3 desse gol foram marcados por um único artilheiro. Quantos gols esse artilheiro marcou nesse campeonato de futebol? Então aqui é só você pegar 60 e descobrir quantos que é 2/3 de 60, né? Você pode multiplicar por 2, dividir por 3, o que você preferir. Poderia aqui dividir 60 por 3, isto vai dar 20 e faz 20 vezes 2. Ou se preferir, 60 vezes 2 dividido por 3. Isso vai dar o mesmo resultado, né? Eu vou deixar aqui para vocês decidirem o que vocês podem fazer, Divide por 3, isso dá 20. Você pode fazer 20 vezes 2, ou se preferir, 60 vezes 2 dá 120, divide por 3, que vai dar o mesmo resultado. Faz essa conta que você encontra a opção. Questão 21, teve uma gincana, 4 equipes deveriam pegar cada uma 3 gravetos em uma pilha de lenha. Em seguida, foi solicitado que cada equipe montasse um triângulo com os gravetos que coletou. A equipe vermelha pegou gravetos com 25, 40 e 15 centímetros. A equipe verde, 10, 10 e 30. A azul, 40, 20 e 30. E a amarela, 5, 15 e 25. Qual das equipes conseguiu montar o triângulo? Então aqui, só para vocês lembrarem, para um triângulo existir, a condição de existência de um triângulo, dos 3 lados, o lado maior não pode ser maior que a soma dos outros 2. Temos aqui um triângulo, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, da equipe vermelha. Vou pegar o maior lado aqui, 40, 25 e 15. O maior lado é 40, 25 com 15, isso vai dar 40. E esse lado não pode ser igual à soma dos outros 2. Esse lado maior tem que ser menor que a soma dos outros 2. Então, esse triângulo da equipe vermelha não pode existir. Então, você pode eliminar isso aqui. Indo agora para a equipe verde, eu tenho 10, 10 e 30. 10 mais 10 é 20. 20, ele é menor do que 30. Então, isso também não pode acontecer.
esse lado não pode ser maior que a soma dos outros dois. Então a equipe verde também não dá. Daí você tenta ali com a equipe azul e a equipe amarela e você vai encontrar a resposta correta. Lembrando que um lado não pode ser maior do que a soma dos outros dois. Questão 22. Tem uma empresa, ela vendia garrafas com 200 ml de suco, porém em um mês essa empresa vendeu garrafas promocionais contendo 25% a mais de suco. Cada uma dessas garrafas promocionais continha quantos mililitros de suco? Então aqui é só você fazer 200 vezes 25%. Coloquei aqui na fração, posso cortar aqui o zero. Então aqui é só você fazer 2 vezes 25 que você vai encontrar a opção. Questão 23. Para fazer um canteiro de flores, Márcia cercou parte de seu terreno com um pequeno muro. Na figura abaixo está apresentado o formato desse canteiro com algumas de suas medidas. Então essa é o canteiro. Depois de preparar a terra, Márcia plantou 10 mudas de flores em cada metro quadrado desse canteiro. Quantas mudas de flores Márcia plantou ao todo nesse canteiro? Então nós precisamos encontrar a área dessa figura, né? O que você pode fazer aqui é dividir a figura aqui ou aqui, como você preferir. O total é 6, então esse lado vai me sobrar 3. Aqui também é um quadrado, 3 por 3. Essa área aqui vai ser 9. 3 vezes 3, 9. E aqui eu tenho 6 por 3. 6 vezes 3, isso vai dar 18 metros quadrados, metros quadrados. Soma 18 com 9, então isso vai dar um total de 27 metros quadrados. Márcia, ela plantou 10 flores em cada metro quadrado. Então pega 27, multiplica por 10 e assinale a opção correta. Questão 24, temos uma reta numérica dividida em intervalos iguais. Então aqui é 2, 2,5, 3, 3,5, 4 e assim por diante. Nessa reta, o ponto T, esse ponto aqui, representa qual número? Pensando aqui na ideia, é só você ir meio e meio que você vai encontrar o ponto T, que é a sua resposta. Questão 25. Um modelo de caneta possui 3 variedades de estampas, que são corações, estrelas e flores, e 2 cores de carga, azul e vermelho. O proprietário de uma papelaria comprou canetas desse modelo, sendo uma de cada combinação possível de estampa e cor de carga, que foram entregues todas em uma mesma sacola. Um vendedor dessa papelaria vai retirar aleatoriamente todas as canetas dessa sacola para testar. Qual é a probabilidade da primeira caneta que ele retirar ser uma caneta de carga vermelha com estampa de corações? Então nós podemos fazer aqui um esqueminha, né? Eu tenho coração, a estrela e a flor. 2 cores, azul e vermelho. Cada estampa, então, tem 2 opções de cores, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer 3 estampas vezes 2 cores, eu vou ter uma combinação de 6. Então, o meu total é 6. A pergunta é a probabilidade da primeira caneta que ele retirar ser uma caneta de carga vermelha com estampa de coração. Então eu quero que a carga seja vermelha e a estampa de coração. Se sair estampa de coração com carga azul, não importa. Eu tenho apenas uma opção, é uma carga vermelha com estampa de coração. Daí você tem que analisar que você tem uma chance num total de 6. Daí você vai encontrar a sua resposta. E para encerrarmos, na questão 26, a soma das idades de Cristina e Saulo é 34, sendo que a idade de Saulo corresponde ao triplo da idade de Cristina mais 2 anos. O sistema de equações que permite calcular as idades x e y de Cristina e Saulo, respectivamente, é... Então, nós vamos chamar aqui de x para Cristina, y para Saulo. Os dois juntos, isso vai dar 34. Então, analisando aqui as soluções, já dá para eliminar o item D. Outra informação, Saulo, a idade dele, que é o y, corresponde ao triplo da idade de Cristina mais 2. A idade de Cristina é x, somado com 2. Então, analise ali as opções e verifique a alternativa correta. Bem, pessoal, então foi isso. Espero ter ajudado de alguma maneira. Continue ligado no canal, continue estudando. Até a próxima e tchau!